Imagina a seguinte cena: você faz algo de errado. Você sabe que fez e de repente bate aquela dor no peito, aquele desespero. Isso não é medo da consequência, na verdade é aquele puxa vida, e agora? É como se a ficha finalmente caísse. Você percebe que você quebrou alguma coisa, que você machucou alguém. E aí você chora. E aí eu quero te perguntar, esse choro que você está tendo agora, é um choro de frescura? Ou é uma fraqueza? Ou será que é o começo de algo novo? O mundo ele vai virar para você e vai dizer, engole esse choro, você tem que ser forte. E por outro lado, Jesus diz, felizes são aqueles que choram. E eu quero te perguntar, quem é que está com a razão nesse caso? Olá, eu sou Renato Neves, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Aqui nesse canal, a gente mergulha na palavra de Deus de um jeito claro, direto e objetivo para essa palavra fazer sentido na sua vida. Na semana passada, a gente viu que a pobreza de espírito é você reconhecer a sua própria fraqueza, sua própria falência espiritual. É você chegar diante de Deus com as suas mãos vazias, com um currículo espiritual completamente vazio. E eu prometi para você que nessa lição de hoje a gente ia falar sobre a segunda bem-aventurança. Qual que é essa bem-aventurança, Renato? É aquela que diz, bem-aventurados que choram. Mas esse choro é um choro comum, é uma tristeza, é um desespero? Não, 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 não. Segura a emoção aí, nós vamos entender direitinho esse texto. Nós vamos entender que Jesus não está falando sobre qualquer choro aqui, mas ele está falando de um choro de uma pessoa que reconhece o próprio pecado, que vê o próprio pecado e se volta para Deus. E qual que é a promessa para essa pessoa? Jesus diz que eles serão consolados. E não é qualquer consolo, é um consolo do próprio Espírito Santo. Então, se esse conteúdo de hoje tocar no seu coração, te ajudar de alguma forma, já deixa o seu like aqui e se inscreve nesse canal, porque isso ajuda demais no que nós estamos fazendo aqui. Então vamos direto ao texto de hoje, está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 4, que diz assim, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Parece até estranho o que está escrito aqui, né? Porque Jesus está dizendo que felizes são aqueles que choram. E isso não faz sentido nenhum para o mundo que nós estamos vivendo. Mas você precisa se lembrar do que nós falamos na semana passada. Bem-aventurança não é você estar feliz, não é um tomara que tudo dê bem na sua vida, tudo dê certo na sua vida. Na verdade, bem-aventurança é um diagnóstico. Na realidade, é Jesus declarando o estado de quem mora nesse reino. E agora a pergunta que eu prometi responder para você. Que tipo de choro é esse? A primeira possibilidade é de ser um choro de tristeza comum. Então é como se Jesus estivesse dizendo, felizes são aqueles que estão tristes na vida. Não, não é isso. Jesus ele não está dizendo isso. Jesus não está dizendo que a depressão é uma bênção. Isso seria uma crueldade. Segunda possibilidade é um choro de luto, tipo, felizes são aqueles que perderam alguém. Embora possa até incluir isso, mas esse não é o foco principal que Jesus está dizendo nesse texto. E a terceira possibilidade é o choro de arrependimento. E é isso aqui que Jesus está falando nesse texto que nós lemos. A palavra em grego que Jesus ele vai usar aqui para a palavra choro que ele usa, ela significa um lamento profundo, tipo um luto mesmo. Mas o contexto aqui do Sermão da Montanha e o padrão dessas bem-aventuranças que nós estamos vendo nesse texto, elas mostram para a gente que Jesus está falando de uma dor espiritual. É uma dor dentro da nossa alma. Então é um peso de reconhecer o próprio pecado da nossa alma. E Paulo ele vai explicar isso muito bem lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10, que diz assim, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz a morte. Você consegue perceber aqui o que Paulo está dizendo? Existem dois tipos de tristeza. Tem a tristeza do mundo, que gera o remorso, mas não muda completamente nada na sua vida. Você se sente mal, você tem aquele momento ruim na sua vida, mas tudo continua igual. É o tipo de uma culpa que paralisa você, que afunda você, mas não te leva a lugar nenhum. Mas a tristeza segundo Deus, conforme Paulo está dizendo aqui, ela é diferente, porque ela produz o arrependimento, ela leva você a uma mudança de vida, ela abre a porta da salvação para a sua vida. Então o choro que Jesus abençoa não é esse de você viver uma vida triste, mas na verdade é você sentir o peso do seu pecado e se voltar para Deus. Imagina aí na sua cabeça agora que você está dirigindo o carro do seu pai. E aí você está dirigindo, tá tudo bem, tudo certo e de repente, bum, você bate o carro do seu pai. Existem duas reações possíveis. A primeira reação é, droga, eu bati o carro do meu pai, ele vai me colocar de castigo, ele vai ficar furioso. E nesse primeiro caso,
a gente vê o claro medo da consequência. É uma preocupação com você mesmo, com o que o seu pai vai fazer com você mesmo. E qual que é a segunda reação? A segunda reação ela é completamente diferente. Você fala, puxa vida, eu quebrei a confiança do meu pai. Eu decepcionei alguém que me ama tanto. Ele confiou o carro para mim e eu acabei falhando com ele. Então essa segunda dor não é uma dor do que vai acontecer com você, mas na verdade é uma dor relacional, porque você está preocupado com o outro e não com você mesmo. Então o choro que Jesus abençoa é esse segundo tipo de choro. Não é o medo do castigo, o medo da bronca, mas na verdade é a dor por ter ferido esse relacionamento. E no caso, o relacionamento com Deus. E isso aqui que nós estamos estudando hoje se conecta perfeitamente com o que a gente estudou no episódio anterior. Porque as pessoas que são pobres de espírito, elas reconhecem que elas precisam de Deus. E o choro aqui que Jesus está se referindo, ele é o próximo passo natural. Por quê? Porque a pessoa sente a dor dessa condição que ela está sentindo. E ela chora, ela busca por essa restauração. Tá bom, Renato, tudo bem. A gente entendeu que aqui o choro que está falando em Mateus, no capítulo 5, no versículo 4, é um choro de lamento. Mas o porquê que isso é uma coisa boa? Por que Jesus chama isso de uma bem-aventurança? Sabe por quê? Porque esse choro ele abre a porta para o recomeço. Olha só aqui que o profeta Joel ele vai escrever aqui em Joel capítulo 2, no versículo 12 e 13. Ele diz assim, agora porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o vosso coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Arrepende-se e não envia a desgraça. Joel ele está falando aqui para Israel num contexto de juízo. O povo ele tinha se afastado de Deus e Deus ele manda esse recado. Voltem. Mas ele não está falando para eles voltarem e fazer um ritual externo. Ele está falando para eles rasgarem a sua veste como um sinal de luto naquela cultura daquela época. Ele fala para eles rasgarem o coração. Então, em outras palavras, Deus ele não quer uma performance religiosa. Ele quer um quebrantamento genuíno do seu povo. E olha só a promessa que ele faz logo em seguida. Ele diz assim, porque ele é misericordioso e compassivo. Então significa que o choro ele não é o final da história da vida de ninguém. Na verdade é o caminho de volta. O caminho de volta para casa. E Jesus ele conta isso numa parábola que ilustra isso perfeitamente. Jesus vai falar sobre isso lá na parábola do filho pródigo, em Lucas no capítulo 15. O filho ele vai pegar toda a sua herança e ele vai embora, ele gasta tudo, acaba com tudo e ele mesmo acaba na lama, literalmente cuidando de porcos. E aí o texto vai dizer que quando ele caiu em si, ele percebeu onde ele tinha chegado, ele sentiu o peso e ele decidiu voltar. E quando ele volta, o que acontece nessa volta dele? A Bíblia diz que o pai corre ao encontro dele, abraça ele, beija ele, coloca o anel de volta no dedo dele e faz uma festa. O que o pai não fez aqui? O pai não humilhou ele, o pai não castigou ele, mas na verdade o pai restaurou a posição dele de filho. E é por isso que o choro que Jesus está dizendo aqui, o choro pelo pecado, ele é uma bem-aventurança. Não é porque a dor é boa em si mesma, mas porque essa dor ela quebra o orgulho, ela amolece o coração daquela pessoa e coloca essa pessoa na posição de receber o perdão de Deus. Então o choro que Deus ele abençoa não é um choro de desespero. Na verdade é o choro que te leva de volta para casa. Sabe quando você está perdido numa cidade estranha? Você anda e parece que nada está dando certo, você não saiu do lugar. Só que você não quer admitir que você está perdido. Então você continua andando, vai continuando fingindo que está tudo bem. Até que chega o momento que você para e fala, tudo bem, eu estou realmente perdido e eu preciso de ajuda. Então esse momento de decisão que você assumiu que você precisa de ajuda, na verdade não é uma derrota, é o primeiro passo que você está tomando em direção ao caminho certo. Sabe por quê? Porque enquanto você está fingindo que está tudo bem, que você sabe onde você está, você vai continuar dando volta, você vai continuar andando em círculo. Mas quando você admite que você está perdido, você pede ajuda para alguém, você abre o mapa, você encontra a direção, então você pode seguir para o caminho certo. O choro de arrependimento é exatamente assim. É você parar de fingir que tá tudo bem, que tá tudo certo. É você admitir que você está errado, que você perdeu tempo e que você precisa voltar. E sabe qual que é a boa notícia? A boa notícia é que Deus ele não está te esperando com a cinta na mão aí, com o cinto na mão, pronto para te humilhar, para te espancar. Na verdade, ele está esperando você de braços abertos. Então o choro ele é uma bem-aventurança porque ele abre a porta do recomeço. Mas qual que é a promessa? Jesus diz que quem chora será consolado.
Só que consolo é esse? E quando esse consolo vai chegar? E é muito importante a gente entender aqui nesse ponto, que essa promessa de consolo, ela tem duas dimensões. Ela é tanto para o presente aqui, onde eu e você nós estamos vivendo, e também é para o nosso futuro, para a nossa vida futura. Olha só o que Jesus diz aqui em João, no capítulo 14, no versículo 16 e 17. Ele diz assim: "E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Vocês, porém, o reconhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês." A palavra grega aqui para consolador que João está usando, ela significa literalmente aquele que é chamado para ficar ao lado. É alguém que vem para te ajudar, para te consolar, para te fortalecer. Então a gente entende aqui que Jesus ele não deixa aqueles que choram ficar chorando sozinho na dor. Jesus ele envia o Espírito Santo para habitar nessas pessoas. E isso é uma coisa muito profunda, sabe por quê? Porque esse consolo que Jesus está falando não é uma palavra de conforto de alguém que está longe de você. É a presença de Deus dentro de você. É a paz no meio da dor. É a certeza do perdão quando a culpa ela tenta te acusar. É a força que ele coloca dentro de você para recomeçar quando você acha que não ia conseguir mais. Então o Espírito Santo ele é o consolador. Você quer saber a boa notícia? A boa notícia é que esse Espírito Santo ele já foi dado para mim e para você. Quem se arrepende e confia em Cristo recebe o Espírito Santo. Então o consolo do Espírito Santo ele já está disponível para você. Mas tem uma dimensão ainda para esse consolo que é futura. Olha só o que João ele escreve em Apocalipse, no capítulo 21, do versículo 4. Ele diz assim: "Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram." Então um dia toda lágrima vai acabar. Não só as lágrimas do arrependimento, mas toda a lágrima do luto, do sofrimento, da injustiça, da dor. Deus vai enxugar cada uma delas. E isso é esperança escatológica, aquela esperança para o fim dos tempos. Isso não é uma fuga, não é um achismo, não é um escapismo nosso. Isso é uma certeza. É saber que a história ela não termina aqui na nossa dor, mas ela termina numa restauração completa quando nós estivermos na eternidade. Você se lembra do que a gente já estudou aqui nas lições anteriores? O reino de Deus, ele é já, ele é agora, mas ainda não. Ele existe já porque ele já existe na experiência daquele que crê em Cristo, mas ele ainda não, porque ele ainda não foi completo, ele ainda não está disponível na sua plenitude. E o consolo que Jesus Cristo oferece, ele funciona da mesma forma. Ele já está disponível para você agora através do Espírito Santo de Deus. Mas a plenitude desse consolo, ela vem na eternidade, quando Deus ele vai fazer nova todas as coisas. Pensa aí na sua cabeça agora um corredor que está correndo, participando de uma maratona. Ele está no último quilômetro dessa maratona. Ele já está exausto, ele está com dor em tudo. Os músculos já estão gritando, ele está sem fôlego. Mas ele sabe que a linha de chegada está perto. Ele já até consegue ver ali a faixa que ele precisa atravessar. E essa certeza que ele já está chegando, a possibilidade de ver a linha de chegada, não vai retirar a dor dele. Porque ele ainda continua sofrendo, ele ainda continua sem ar, os músculos ainda estão doendo. Mas essa vista, essa visão da linha de chegada, muda tudo completamente na forma como ele encara essa dor. Ele sabe que vale a pena, ele sabe que vai acabar, ele sabe que a vitória já está garantida. E o consolo do Espírito Santo é exatamente assim. Não é uma anestesia mágica que tira a dor do seu sofrimento agora, nesse exato momento. Mas é a presença de Deus ao seu lado em todos os momentos, dizendo: eu estou aqui com você, eu não abro mão de você. E a linha de chegada ela já está garantida. Então quem chora pelo pecado não fica na dor para sempre, mas recebe o consolo agora e ainda tem esperança que essa dor vai cessar completamente no futuro. Então o que a gente sabe até agora? Primeiro, o choro que Mateus está falando aqui em Mateus no capítulo 5, no versículo 4, não é um choro de tristeza. Na verdade, é um lamento de quem vê o seu próprio pecado e se volta para Deus. E o apóstolo Paulo ele vai diferenciar essa tristeza. Ele vai dizer que a tristeza do mundo, ela produz a morte, mas a tristeza segundo Deus, ela produz o arrependimento. Uma paralisa e a segunda, ela gera uma transformação.
Em segundo lugar, o choro ele é uma bem-aventurança. Por que que ele é uma bem-aventurança? Porque ele abre a porta para o recomeço. E a Bíblia diz: rasgai o vosso coração e não a vossa veste. Então Deus ele não está procurando por pessoas que façam performances espirituais, performance religiosa. Ele quer pessoas que tenham um quebrantamento genuíno acontecendo no coração delas. E quando a gente volta para ele, quando a gente volta para casa, quando a gente reconhece os nossos pecados, ele corre para nos encontrar, ele corre para nos abraçar e não para nos humilhar. E em terceiro lugar, a promessa é de consolo para o presente que nós estamos agora, também para o futuro. Porque quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo ele vem morar dentro do nosso coração, ele habita dentro de cada um de nós. E um dia no futuro, toda lágrima será enxugada. Quem chora pelo pecado não fica sozinho, abandonado na dor, mas na verdade recebe o consolo que vem do Espírito Santo e uma esperança. O choro que Deus abençoa não é o desespero, mas é a volta para casa. E no nosso próximo episódio a gente vai para a nossa terceira bem-aventurança. Qual que é essa bem-aventurança, Renato? É bem-aventurados mansos. Por quê? Porque esses herdarão a terra. Quem que são esses mansos? São pessoas que são passivas. São pessoas que deixam todo mundo passar por cima delas. É isso que nós vamos aprender na nossa próxima lição. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor qual que é o choro que Jesus abençoa e a diferença entre a culpa que paralisa e o arrependimento que transforma, eu quero pedir para você do fundo do meu coração, já deixa o like nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve agora e já ativa o sininho das notificações para você não perder o nosso próximo vídeo sobre essa série. E por favor, se você conseguir, já compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Principalmente se essa pessoa está aí carregando um peso demais nas costas dela, achando que Deus está bravo com ela. E já me conta aqui nos comentários qual foi a última vez que você chorou de verdade diante de Deus. Não por causa de um medo de uma consequência de algo que você fez, mas pela dor do relacionamento com Ele. Sabe por que eu quero saber? Porque quando você deixa o seu comentário aqui, você está ajudando a construir essa série. Nós estamos construindo essa série juntos. E desde já, eu quero te dizer que eu espero do fundo do coração que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com esse vídeo de hoje. Que Deus em Cristo te abençoe e nós nos vemos no próximo vídeo.